Muito bom dia! Mais um dia começando aqui na IPP-TV. Obrigada por abrir a porta da sua casa. Estou aqui diretamente dos estúdios, da IPP-TV, depois de um devocional incrível desse com o nosso presbítero Samuel Mamed. Muito bom, né? Fala sério, é muito bom. É uma injeção de esperança, de renovo à palavra de Deus na nossa vida, né? E hoje a gente vai falar de mais esperança. Já ouviu falar que siga o seu coração? Pois é, essa é uma crença adotada por bilhões de pessoas. Ah, segue o seu coração. Ah, mas segue o teu coração. Já ouviu falar isso? Pois é. É uma declaração de fé em um dos grandes mitos culturais pop do mundo ocidental, um evangelho proclamado em muitas de nossas histórias, filmes, músicas, não é? Essencialmente é a crença de que o coração é uma bússola dentro de você e que vai direcionar você para o seu próprio norte verdadeiro, né? A gente acha que vai direcionar para aquilo que é verdadeiro. Se você apenas tiver coragem de seguir o seu coração, diz que o seu coração é um verdadeiro guia que vai levar você à verdadeira felicidade, Se você apenas tiver coragem de ouvi-lo. Essa crença diz que você está perdido e o seu coração vai te salvar. Não é verdade? Essa crença ela pode soar muito simples, bela e libertadora até para as pessoas perdidas. É um evangelho tentador no qual acreditar. Segue o teu coração. A gente sabe disso, né? Quem já ouviu falar disso? E hoje a gente vai falar sobre isso. Como cuidar do seu coração. Porque a palavra fala de tudo que deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as maldades da vida, enfim, os cuidados da vida. Enfim, eu vou arrumar esse versículo aí, que eu não sei, porque dele, cuida do seu coração. Eu sei que é assim, cuida do seu coração, O amor constante do Senhor nunca cessa, fala lá em Lamentações 3, 22 a 23. A sua misericórdia nunca termina. Eles são novos a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Vou repetir esse salmo, esse versículo de Lamentações 3, 22 a 23, que diz assim: o amor constante do Senhor nunca cessa. Sua misericórdia nunca termina. Eles são novos a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 a 23. Que coisa boa a gente poder pensar nisso. Fala sério, O amor constante do Senhor não cessa. Sabe quando alguém fica magoado com você, ou quando até você mesmo perde a paciência com você? Pois é, o de Deus não cessa, não perde. Enfim, só para a gente meditar aí em Lamentações nessa manhã. E também tem histórias que edificam. A gente escolheu umas histórias muito legais para mostrar para você aqui. Vamos lá ver quais as histórias de hoje. Histórias que a gente escolheu lá no Instagram do Manhã PP foi da Pris_Abraão, que falou: sábio é o homem que reconhece que não pode entender o absoluto de Deus. Sábio é o homem que reconhece que não pode entender o absoluto de Deus, Porque ela destacou aí o versículo que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão indescrutáveis os seus caminhos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Pris_Abraão postou esse post lindo aí, sabe? É o homem que reconhece que não pode entender o absoluto de Deus. Muito bom, Pris. E a outra foi da Ju Lima, _Ju_Lima, que postou: você somente encontrará contentamento quando parar de olhar para si
mesma. Eita, Deus falando, Ju, arrasou, viu? Ju Lima, você só encontrará contentamento quando parar de olhar para si mesma. É um repost do Vem e Vamos que a Ju Lima postou e a gente repostou aqui porque edifica o nosso coração. É aqueles posts que faz você parar e pensar e se dar uma avaliada, né? Fazer uma autoavaliação de você, não é verdade? E olha só, lembrei aqui, só para corrigir, viu, gente? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É isso, porque dele procedem as fontes da vida. Está lá em Provérbios 4, 23, é um conselho aí de Provérbios, né? E é isso daí, vamos lá, que tem muita coisa boa aqui para falar do coração. Hoje nosso convidado é muito especial e ele cuida do coração em dois sentidos. Ele cuida do coração sendo médico e também cuida do coração sendo conselheiro bíblico. Então, você tem um banquete aí hoje de manhã para poder perguntar, tirar suas dúvidas, fazer uma autoanálise ao vivo, em grupo aqui também, porque aqui é uma família, é uma casa, né, gente? Então, você não está aqui por acaso, é para a gente crescer e caminhar junto, né? Eu falo sempre isso, a começar por mim. Quando a gente faz um roteiro nisso, a gente faz tudo pensando em crescermos juntos, em alcançar mais pessoas. E falar em alcançar mais pessoas, além do Instagram do Manhã EPP, que eu quero convidar você a seguir, procurar a gente lá, também tem o nosso canal, né? O nosso canal aqui do YouTube, que tem programação 24 horas online, e também a gente quer chegar a 1 milhão de inscritos. Por quê? Nosso propósito é alcançar vidas em todo o mundo, é levar esse conteúdo que tem feito diferença na vida das pessoas, tem edificado muitas vidas para essas pessoas que talvez não foram alcançadas. A internet já alcançou e o evangelho ainda não. Olha que absurdo, né, gente? Então, nós vamos pedir para você se inscrever nesse canal. Ó, tá aqui, ó. A gente está quase chegando lá, a gente quer chegar em 1 milhão. E compartilhar também para que mais pessoas, grupos da sua igreja, grupos de amigos, né, da sua família, se inscrevam no canal e sejam missionário também dessa TV, que é uma TV missionária, tá bom? Se inscreve aí, ativa o sininho, porque tem mais de 30 programas que sobem ao ar e você pode ficar ligadinho neles. É isso daí, gente. Vamos lá para notícias, que aqui também tem uma provinha de notícias, né? Do que Notícias do Bem faz, logo mais depois, né, do Manhã EPP. A gente mostra um pouquinho aqui só para você ficar com vontade, né? Só uma degustação para você dizer, nossa, que bom, quero mais. Aí você assiste depois que acabar o Manhã EPP, tá bom? Vamos lá para as notícias de hoje. A campanha Março Roxo terminou na última semana em todo o país. O objetivo é incentivar o debate em torno da epilepsia. A campanha teve início no Canadá em 2008, com base no relato de uma menina chamada Casey Megan, que compartilhou seu sentimento de isolamento por ter epilepsia. A cor roxa faz referência à lavanda, flor ligada ao sentimento de solidão narrado pela garota. A iniciativa quer conscientizar a população sobre a doença, que atinge 2% das pessoas no Brasil e afeta 50 milhões de pessoas no mundo. Uma das mensagens é que a empatia é tão importante para a pessoa com epilepsia quanto o tratamento. A falta de informação e o preconceito podem impactar a qualidade de vida das pessoas com epilepsia. Afinal, dados apontam que 70% dessas pessoas não recebem diagnóstico e tratamento adequados. Epilepsia é uma doença cerebral crônica que afeta muitas pessoas no mundo. Estima-se que mais de 1% da população mundial tem epilepsia. É a terceira doença neurológica mais frequente, só perde para acidente vascular cerebral e para cefaleia, para dor de cabeça. É muito incapacitante, essas pessoas sofrem muito preconceito, têm grandes limitações para trabalho, escola, quando são crianças, socialização, e isso tudo limita a vida delas, além do preconceito de como atender uma crise, o que fazer nessa hora. Ainda existe preconceito em relação à epilepsia. Para muitos, a doença é contagiosa e, por esse motivo, negam ajuda quando presenciam alguém tendo uma crise convulsiva. Por isso,
A campanha tem papel fundamental na disseminação de informações. Esse mês, o Março Roxo, é super importante para fazer um alerta por quanto essa doença é frequente, de quanto ela é negligenciada, muitos pacientes nem recebem diagnóstico ou tratamento adequado e que caiam os preconceitos. Existem muitos mitos sobre epilepsia, de que se você atender uma pessoa você vai se contaminar com a baba, de que isso é uma coisa fora do normal, que é uma doença mental, que essa pessoa é maluca. Nada disso, são pessoas normais que merecem atenção, serem tratadas, vão ficar bem com o tratamento e devem ser inseridas na sociedade para poder trabalhar e tocar a sua vida normalmente. A Associação Brasileira de Epilepsia aproveitou a campanha e promoveu a ação SOS Epilepsia nas linhas de metrô e trem em São Paulo para combater a discriminação. Quem circulou pelas estações de Higienópolis Mackenzie, da linha 4 amarela, e Primavera Interlagos, da linha Nova Esmeralda, recebeu orientações sobre a doença. E a gente traz um pouquinho de informação sobre os mitos, verdades, todas as questões relacionadas à epilepsia. A importância dessa iniciativa é levar para as pessoas um pouco de conhecimento, informação e esclarecer os mitos e verdades da epilepsia. Porque afinal, a gente tem que trabalhar a mobilidade humana, levar informação para as pessoas, transformar as nossas estações em espaços de informação e espaços acolhedores. E que incrível, né? Que campanha, que a gente possa se conscientizar aí da epilepsia e também de outras peculiaridades que não fazem parte, às vezes, da nossa vida, né? Mas que fazem parte do próximo. A gente precisa amar o próximo se preocupando com ele, né? E é isso, agora eu quero falar de outra coisa, outro assunto que vem aí mexendo os corações de muita gente, né? Uma viagem que pode ser inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o querido reverendo Arival Dias Casimiro. E antes de falar mais um pouquinho, eu quero te convidar para assistir esse vídeo. Vem viajar comigo nesse vídeo. Alemanha e Israel, olha que delícia, né? A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arival Dias Casimiro. E anota os telefones, entre em contato lá, caso você queira mais informações dessa viagem. Fala sério, né? Oh, meu Deus, que vontade. Ó, o WhatsApp é o 15 99 651 3613 ou 15 99 155 5122. Pode tirar um print da tela e voltar um pouquinho também, né? Agora está mais fácil de conseguir anotar. Um tempo atrás, antes dessa tecnologia toda, você não conseguia quase, não tinha que correr, pegar. Agora você tira um print da tela, tira uma fotinha ali, já era, né? Muito bom, vamos lá para mais uma notícia. No último final de semana, aconteceu a segunda conferência do GEPANDA, o Grupo Presbiteriano de Apoio a Mães de Atípicos, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Foram 10 palestras com pastores, professores e outros profissionais que abordaram temas sobre inclusão, saúde, educação, legislação e relacionamentos das pessoas com deficiência. Confira
agora na reportagem que o Notícias do Bem preparou e a gente mostra aqui para você no Manhã EPP. Foram 2 dias de conferência, 10 palestras que incluíram temas como acolhimento, família, alimentação, atividade física e direitos da pessoa com deficiência. O reverendo Tiago Henrique foi um dos preletores. Ele falou sobre aconselhamento de famílias atípicas. Mas algo que motiva muito mais, que é o próprio ato de Deus ter nos acolhido em Cristo Jesus. Esse tema traz um aspecto de colocar a esperança no devido lugar, né? A graça faz isso, né? Às vezes o aconselhamento é feito de uma forma triunfalista, quer dizer, Deus vai curar todo mundo, e Ele pode, nós sabemos que Deus pode curar, o seu poder é infinito, né? Mas também Deus permite com que nós vivamos com limitações aqui e aprendamos a confiar na graça dEle. Então esse aspecto o aconselhamento traz muito, o aconselhamento de crer que Deus pode curar, mas ao mesmo tempo que Ele vai sustentar em meio às provações e às tribulações e o lidar num contexto, né, de uma família típica. Então isso é colocar a esperança no lugar certo, até para apontar para algo muito além, né? Que é a eternidade em Cristo. Já a diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo, Márcia Regis, abordou os benefícios da inclusão de crianças atípicas. Quem faz inclusão não é porque é bonzinho, é porque ele precisa fazer. Na palestra, eu trouxe 3 aspectos de benefícios importantes e como eles se desdobram. O primeiro é o conhecer. Né? A inclusão nos dá oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as síndromes, sobre o que é uma criança autista, sobre o que é uma criança com síndrome de Down, sobre o que é uma criança com paralisia cerebral, suas características, seus potenciais, né? Um outro aspecto que é um benefício maravilhoso para nós é o aprender. Eu aprendo a lidar com essas pessoas, né? Eu aprendo novas técnicas, novos recursos, eu aprendo a acolher mais, eu aprendo a ver as diferenças como algo que pode ser um benefício, né? Uma oportunidade, não um impeditivo, né? E não uma barreira. E, por fim, a gente falou no benefício do servir. É uma oportunidade para nós, enquanto crentes, de servir na casa do Senhor, apoiando, né, esse ministério, que agora é o Ministério da Inclusão, fazendo com que essas crianças estejam cada vez mais bem recebidas, né, e participando ativamente da escola dominical, da aprendizagem, ouvindo a palavra de Deus como as outras crianças. Não é fácil, não é simples, né, requer esforço, requer aprendizado, requer busca, mas os benefícios realmente são inúmeros. O objetivo da conferência foi levar informação para as igrejas e explicar formas de acolhimento de famílias com crianças atípicas. Muita gente assistiu virtualmente pela IPP-TV. Conferencistas de várias regiões do país também acompanharam a programação presencialmente. Está sendo uma bênção, assim, e acho que como um privilégio, assim, né? Porque eu sou cristã e ver isso acontecendo, assim, é algo que, como eu disse, é um privilégio, porque ver a igreja se movendo a favor disso, né? Ver a igreja nesse meio, nesse universo, falando sobre as crianças atípicas é realmente algo que precisa acontecer, né? Gente, isso precisa acontecer mais vezes, as pessoas precisam, a igreja precisa estar nesse lugar, né? A igreja precisa se mover em prol disso, porque a igreja, de modo geral, ela se afasta, eu acho assim, né? Os cristãos, eles vão sempre se afastando por medo, por receio, mas eu acho que a gente tem, muito pelo contrário, a gente tem que se colocar à frente disso, né? E a gente tem que levar realmente o poder de Deus, né? Que traz cura, que é o amor dele que transforma, e tá aqui, tá sendo uma honra, né? Um presente de Deus. Gostei muito da palestra do pastor Tiago, muito relevante, foi o tema de aconselhando famílias de atípicos, e eu acho que é muito importante nós participarmos para nós termos cada vez mais o entendimento bíblico de como aconselhar essas famílias, né, que estão aí, estão precisando da nossa ajuda, e assim Deus vai nos capacitando, nos dando entendimento para que a gente possa cada dia mais poder contribuir com essas famílias, né, e também com as crianças. A realização da conferência no início de abril coincide com o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, que busca dar visibilidade
para esse tema. Foram 2 dias extremamente abençoados, né? Nós tivemos 10 palestras, mais o encerramento com o presbítero Milton Flávio, e a gente só pode agradecer a Deus por tudo que ocorreu, né? Então foi tudo perfeito, conforme a vontade realmente do Senhor. Foram 10 palestras de extrema importância, né? Não só para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas também para os profissionais, para as igrejas, para entenderem a importância de acolher essas famílias. E qual que é o objetivo dessa conferência, que é sempre, agora a segunda vez, né? Mas com certeza aí vai ser realizada sempre nos meses de abril. É levar informação mesmo para as igrejas, acho que nesse momento, principalmente para as igrejas, para entenderem a necessidade de acolher essas famílias, né? De abrirem as portas das suas igrejas para esse acolhimento. E também levar informação, né, dos direitos, por exemplo, que as pessoas têm, das possibilidades que elas têm. Então, a gente teve no primeiro dia sobre nutrição, e foi uma palestra incrível sobre seletividade alimentar. Então, o objetivo é instruir as famílias dentro do que elas precisam, mas também mostrar para as igrejas a importância de abrirem suas portas para essas famílias. Olha aí, que coisa linda, né? Que conscientização importante. Graças a Deus, né? A gente, através da palavra dele, a gente sendo despertados para essa vontade dele, né? Muito bom. Esse é só um pouquinho do Manhã IPP, do Notícias do Bem, né? O jornal que acontece logo depois aqui do Manhã IPP, para você ficar por dentro de tudo que acontece, notícias, né? Enfim, um jornal que você assiste e sai bem. Isso é um desejo de muitas pessoas, né? E agora a gente vai conversar então com o nosso convidado de hoje. Estávamos com saudade, Dr. Aldo Tumolin Júnior. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira, médico cardiologista e realizou o curso de aconselhamento bíblico no Christian Counseling and Education Foundation, no CCEF, né, na Filadélfia. Mestrado em aconselhamento bíblico pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, casado com a Ivete, 3 filhos e 9 netos. Bom dia, doutor Aldo, que saudade de recebê-lo aqui no Manhã IPP. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo de volta. Opa, muito obrigado. Prazer é todo meu de estar aqui falando com você, com o pessoal que está nos vendo aí. É muito bom podermos conversar desses assuntos aí, né? Muito bom. É verdade, doutor Aldo. E o nosso tema de hoje é cuide do seu coração. Oh, meu Deus, como ele precisa ser cuidado, né, doutor? Quando você me falou a primeira vez que nós íamos falar sobre cuide do seu coração, eu achei que você ia falar coisa de cardiologia. Não comer coisa gordurosa, fazer exercício, ter uma vida regrada. Achei que era isso. Mas já vi que você quer falar do outro aspecto. Ah, mas a gente pode falar dos dois, viu? Porque a gente pode comparar, né, doutor Aldo? Porque assim, pode abrir aqui e fazer perguntas. Vai ser uma conversa assim leve, descontraída, para a gente poder falar sobre o coração. Mas eu queria mais puxar para essa parte do aconselhamento bíblico em relação às nossas escolhas e principalmente vigiar, né? Porque Deus falou, cuide do seu coração, porque deles são geradas as fontes da vida, né? E queria que o senhor, como conselheiro bíblico, falasse por que é importante a gente estudar, conhecer o coração. A Bíblia fala tanto de coração, né? E aí eu queria que o senhor falasse por que é importante a gente estudar o que a Bíblia fala sobre o coração. A Bíblia, ela faz menção a essa parte interior do ser humano, que nós chamamos às vezes de alma, de espírito, de mente, de homem interior ou de coração, né? Aqui a expressão que ela mais usa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é coração. Ela usa mais ou menos 950 vezes, quase 1000 vezes é usada essa expressão, né? E isso diz respeito aos nossos fundamentos mais básicos
a nossa cosmovisão, a maneira como nós enxergamos a vida, como nós lidamos com os nossos dramas pessoais, os julgamentos que nós fazemos, as vontades que nós externalizamos e até a forma como nós aprendemos as coisas, do tipo assim, isso aqui é bom para mim, eu vou aprender isso aqui. Não, isso não serve para mim, eu não quero ouvir falar desse assunto, né? Ou eu considero isso que eu aprendi como uma verdade para a minha vida, né? Que seria aspectos epistemológicos, né? Enfim, todos esses aspectos de sentimento, de cognição, de vontade, estão centrados e enraizados no nosso coração. Portanto, se eu tenho um coração dominado pelo Espírito Santo que habita em mim, eu vou tender a ter respostas que agradem ao Senhor, que sejam propensas a seguir os caminhos que Deus colocou para eu andar. Entretanto, se eu tiver um coração pecaminoso, como nós temos, né? Infelizmente a gente nasceu no pecado, a gente é pecador de nascimento, né? Mas, apesar da graça ter nos alcançado, nós ainda insistimos em certos pontos que achamos que nós estamos certos, que não damos atenção para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós determinamos a razão das coisas, a justiça das coisas, enfim. Se o coração meu está centrado em suas próprias inconformidades e decisões, nós vamos cada vez andar mais distante daquilo que Deus tinha planejado para nós, né? Então, nesse verso que você cita aí de Provérbios 4, 23, nós poderíamos até substituir a palavra fontes da vida por justiças da vida, né? Olha só. Então, quando nós centramos essa justiça da vida em nossas próprias decisões, nós estamos distantes daquilo que Deus quer para nós. E o senhor tocou num ponto interessante de justiça da vida, porque tem um ensinamento que eu aprendi uma vez, que Deus nos deu a capacidade de julgar, calma aí, gente, é isso que é nesse ponto que eu quero tocar, mas de julgar o que é bom e o que não é. Né? Eu queria que o senhor explicasse, pegando esse link que o senhor deixou, já faz tempo que eu queria falar isso aqui no programa, esse diferenciar de julgar o certo e errado que Deus nos deu, né? E que a gente pode usar também sem julgar o próximo, muito menos o coração do próximo, né? Esse ponto que você colocou aí, Lídia, ele é fantástico, fantástico. Na minha opinião, esse é o ponto de partida de todas as conversas do aconselhamento, tá? Boa. Eu creio que, comparando o egoísmo com a dificuldade de ser ensinável, com a submissão às normas, com a submissão à adoração, comparando todos esses aspectos, para mim, o aspecto mais marcante do indivíduo que é resistente a ceder ao Senhor é o que nós chamamos de autojustiça. Autojustiça. E é isso que fala lá em Romanos 3. Tá? Nós somos indesculpáveis. Por quê? Porque nós achamos que a nossa justiça é que tem que prevalecer. E às vezes, para que a minha justiça prevaleça, eu até torço a palavra de Deus. Eu até tento amoldar ela aos meus anseios, às minhas vontades, às coisas que eu determino e que eu quero, né? Então, autojustiça é achar que os meus julgamentos, os meus interesses, as minhas intenções devem prevalecer do jeito que eu as julgo. Por quê? Porque eu consultei o meu coração, consultei o meu interior, e Deus falou para mim
que era esse caminho que eu tinha que seguir. Entretanto, há um erro grave aí nessa afirmação que eu falei agora. Em Jeremias, fala que o coração humano ele é tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem que conhece? O nosso coração é tão corrupto que engana a nós mesmos. Então, essa história que Deus falou para mim, ou eu estou convencido disso, eu errei e me convenci disso, tal, ela é perigosíssima. Perigosa. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Ele engana. Você pensa que aquilo ali é algo santo, algo bom em si mesmo, entretanto não há adoração alguma ao Senhor. E na verdade nós estamos defendendo os nossos interesses, pura e simplesmente, né? Porque nós temos que lembrar que Deus fala ao nosso coração pela sua palavra, mas o diabo fala ao nosso ouvido também. Isso. Então, e eu também tenho aquilo que nós brincamos às vezes, né, que chamamos de tribunal da minha consciência, né? Né? Onde a gente julga as coisas, né? E frequentemente os nossos julgamentos são enganosos, como você bem colocou. Eu acho esse ponto o ponto mais nevrálgico de todos. Isso não quer dizer que eu não deva analisar as situações. Sim, analisar. Perfeito. O que combina e o que não combina com aquilo que a gente aprende da palavra de Deus. Né? Por exemplo, se você ler lá a segunda, terceira epístola de João, ele fala para um sujeito lá nem entrar na casa do outro porque aquele sujeito não presta. Isso é um julgamento. Né? Então ele está fazendo um julgamento. Assim como Paulo também faz alguns julgamentos e alerta o Timóteo, alerta o Tito, alerta os recebedores das suas cartas. Ó, pessoal, você não deve fazer isso aqui porque isso aqui não é bom, né? Uhum. Mas Jesus, lá no final do Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, ele vai falar que, da mesma forma como nós julgamos, nós seremos julgados. Uhum. E aí ele está falando de um outro julgamento. Ele não está falando de análise de situação. Ele está falando de julgamento condenatório. Sim, boa. Quando eu condeno aquilo, falou, fulano e tal vai para o inferno. Ele é o diabo. Isso eu não posso falar. Porque eu não sou Deus, eu não conheço as intenções do coração das pessoas, né? Então, nós temos que analisar as situações, ter prudência, tá? Sermos prudentes, espertos, né? Conhecedores profundos da palavra e meditar nisso. Temos que meditar antes de falarmos alguma coisa. Como o Tiago fala lá, né? Nós temos dois ouvidos e uma boca. Vamos ouvir um pouco mais e falar um pouco menos. É verdade. Nossa, muito bem explicado, doutor. Fazia tempo que eu queria tocar nesse ponto aqui numa IPP e graças a Deus, Deus dirigiu, né? Isso que o senhor falou aí tremendamente, né? É tremendamente corrupto lá em Jeremias. Quem o conhecerá que o nosso coração é tremendamente corrupto, né? Eu queria perguntar sobre isso. Deus falou comigo. Como discernir a voz de Deus e a voz que não é de Deus? A voz que é do coração, a nossa medo, a nossa percepção do diabo às vezes, né? Como discernir? Bom, Deus nos deu de presente, o maior presente que nós poderíamos ter é verdade. É a sua própria palavra. Boa. Nós temos a palavra de Deus diante de nós, no nosso idioma, com várias versões, inclusive, né? Podemos estudar, inclusive, os textos originais, conforme eles foram escritos. Isso tem centenas de livros, né? Que nos mostram o que o Senhor quer falar conosco, né? Somos guiados pelo Espírito Santo. Então temos que ler a Bíblia com espírito de adoração, como se estivéssemos bebendo daquelas águas, tá? Isso é Deus falando comigo. Isso é Deus falando comigo. Eu leio lá que
a resposta dura incita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Bom, isso quer dizer que eu tenho que adular as pessoas? Não, não é isso que está escrito lá. Né? Eu tenho que ler com compreensão clara isso aí. O que ele está falando? Se eu for irado com as pessoas, eu vou suscitar ira do outro lado. Não é porque eu tenho que agradar as pessoas. É porque eu estou diante de um semelhante meu. Então eu tenho que fazer com que ele aplaque a ira dele. E não que eu acenda mais ira nele. Esse é o entendimento, uma parte disso aí, né? Estou sendo bem conciso. Mas esse espírito que Deus está falando comigo. Agora, do nada, eu estou aqui sentado, olhando a paisagem aqui. Deus está falando para mim que eu tenho que comprar um automóvel cinza. Ou eu tenho que ir na casa de não sei quem, falar não sei o quê. Isso são coisas da minha cabeça. Né? Ou até o próprio diabo que está falando no meu ouvido. Né? Deus não usa este método. Ele usa métodos ordinários, ou seja, a palavra de Deus. Deus pode me conduzir a uma determinada situação através de pessoas que entram na minha vida, de acontecimentos que ocorrem e me encaminham para um determinado ponto. Sim, ele usa meios extraordinários para essas coisas acontecerem. Que às vezes nós até denominamos por milagres, né? Isso pode acontecer. Mas eu conheço pessoas que Deus fala para elas o dia inteiro. O dia inteiro elas ficam falando que Deus está falando para elas. Deus fala, puxa vida, que coisa impressionante. Que coisa impressionante. E nós aprendemos já que o ministério, o cânon bíblico, ele está encerrado, ele foi fechado já. Né? Então eu não creio mais, eu sou daqueles cessacionistas, né, que entendem que o ministério profético se encerrou. Então nós não temos mais propriedade para dizer, assim diz o Senhor, e fazer algo que Deus me revelou. Não, eu posso dizer assim, Deus está dizendo na sua palavra. E aí usar o texto bíblico com aplicações sábias, fruto de meditação, de entendimento, de muita oração, né? Eu vejo, por exemplo, eu estou lendo o livro de Reis, e eu vinha lendo lá Samuel, Juízes, e eu vi aquela rebeldia do povo, né? E Deus pacientemente lidando com aquele povo. Então o que Deus está falando para mim? Que embora sejamos rebeldes, e somos, Deus é misericordioso, Ele é paciencioso, Ele tem um propósito para o seu povo. E eu faço parte desse povo dele. Então, Senhor, me ajuda a enxergar onde que eu estou me distanciando do Senhor. Abre os meus olhos para os meus pecados. Revela essa iniquidade minha para mim mesmo. E me ajuda a superá-la. Me dá forças. Põe pessoas sábias à minha volta, que elas possam me guiar, me falar no meu coração, que o meu pastor que prega lá domingo para mim, que ele fale palavras de encorajamento, de repreensão também, de disciplina, né? Então, isso é Deus falando comigo, tá? Agora, essas coisas que Deus falou para mim, comprar Guaraná em vez de Coca-Cola, ou fazer isso, fazer aquilo, isso aí certamente não é assim. Muito bom, doutor Aldo, muito bom. Gente, quem quiser seguir o doutor Aldo, é só seguir aí no Instagram, né? Se tiver outras redes, o senhor pode falar, mas o Instagram é Aldo Tumolin. Daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo. É muito bom conversar com o senhor, doutor Aldo, sempre. Mas peraí que tem mais, não acabou ainda. Eu quero fazer um monte de perguntas para o senhor. Só estou lembrando que é bom demais de conversar, de te ouvir. Nossa, estava com saudade. Eu lembro do Diário de Eva também, o senhor participava bastante, ficava ouvindo, é muito bom. Doutor, eu tenho uma dúvida que eu queria perguntar para o senhor. A cabeça que manda no coração ou o coração na cabeça? Ou nenhum manda nos dois, os dois caminham juntos? Como funciona essa dinâmica aí? Nossa, essa pergunta é uma pergunta
fantástica, fantástica. Você... É disso aí que eu dou aula. Uau! Essa é a minha matéria predileta. É a minha matéria Olha, predileta. Deus sabe, o senhor falou no começo, né, que a gente nem sabia o que ia falar. É Deus, aqui o diretor é o Espírito Santo de Deus, graças a Deus. Nossa, isso e aí. era a minha curiosidade que eu estava mais curiosa de saber. Que bom, glória a É Deus isso por aí. isso. A sede da decisão moral nossa é o coração. É o coração. Olha. Vou dar um exemplo bem simples, que eu acho que as pessoas todas têm capacidade de entender isso. Veja que pessoas, mesmo com um grau importante de deficiência mental, causada por qualquer problema, por um acidente, um trauma, ou um déficit mental de nascença, pessoas que tiveram anóxia durante o parto, né? E cresceram com rebaixamento de QI, né? E funções cerebrais rebaixadas. Então, o que nós podemos verificar nessas pessoas? Que elas têm dificuldade de algum entendimento das coisas, elas têm dificuldade de memória, às vezes, elas têm dificuldade de raciocínio, de ligar A com B, ou de você falar A, ele deveria concluir B, né? E não consegue concluir, ou conclui parcialmente só, né? Enfim, há vários graus de afetamento da função cerebral, tá? Entretanto, estas pessoas, se elas forem evangelizadas, for pregada a palavra de Deus a elas, elas têm capacidade de virem a se converter. E têm capacidade de serem guiadas pelo Espírito e guiadas pela palavra de Deus. Você é capaz de sentar com essas palavras e explicar para elas que aquilo não agrada ao Senhor. Eu estou falando isso porque na nossa igreja nós temos 3 autistas em graus diferentes. Eles já estão entendendo, começando a entender, né? O que é adoração ao Senhor. O que é o culto. O que é o culto? Que aquele é um momento que pessoas se juntam para adorar a Deus, para glorificar o Senhor e receber instrução da sua palavra. E eles ficam quietinhos na hora do sermão. Olha só. Assim como eles compreendem quando nós estamos cantando ao Senhor, que nós estamos cantando, mas aquilo é uma oração. Um deles sequer fala, mas você percebe claramente que ele está interagindo, porque ele balança o corpo na hora da música. Ai, meu Deus. E ele presta atenção no sermão. Embora ele seja pequeno ainda, é fantástico isso. Nossa. Por quê? Porque quem faz essa intermediação é o Espírito. Então, quem comanda nossas decisões morais, ou seja, vou agredir o fulano. Não vou agredir o fulano, vou tratá-lo com amor. Isso, quem comanda isso é o meu coração. Uou. E eu uso as faculdades cerebrais para interagir nessa hora, para falar, para dosar o meu tom de voz, para chamar coisas que eu memorizei da relação passada que tivemos. Por exemplo, quando você abriu o programa aí, puxa, que bom vê-lo aqui, doutor. E eu, que legal, Lídia, encontrar você aqui, os nossos espectadores e tal. O que eu estou chamando? Estou chamando coisas da memória, de outras vezes que eu participei do programa. Né? Isso é o meu cérebro. Agora, me alegrar com essas coisas é o meu coração. Tá? Agora, eu posso também fingir que eu estou me alegrando. Né? Para ficar bem na fita aqui, chamar a atenção dos ouvintes, dos espectadores. Bom, se isso é fingimento, ele foi planejado. É do E cérebro. onde que eu planejei isso? No cérebro? Não, planejei no coração. No coração? Pecado. No coração. Olha. O coração
moldou meu cérebro para falar, ó, vamos ganhar uns ouvintes aí, vamos ganhar a atenção dos ouvintes. Fala aí tal coisa. Porque isso é uma decisão moral. Eu quero agradar para receber aplausos, que é o chamado temor de homens. O que é o temor de homens? O temor de homens é quando eu quero ganhar aplauso. Porque eu acho que o aplauso dos homens é a recompensa que eu mereço. E aí Jesus até fala, esses que buscam isso aí já alcançaram o que eles queriam, né? Que eram os aplausos, pode ficar com os aplausos. Fica com os aplausos aí. Então, as decisões morais nascem do coração. Mesmo em pessoas com problemas mentais? Sim, mesmo em pessoas com problemas mentais. Tem um livro, eu já até falei em alguns programas, e vocês acho que teve um programa que eu fiz com a Letícia, a gente usou esse livro para fazer uma resenha dele, que chama O Cérebro é o Culpado. O Cérebro é o Culpado, é um livro do Edward Welch. Eu traduzi esse livro, tive o prazer de traduzir esse livro. Então, embora seja um livro lá de 1997, ele é muito atual. E ele vai falar exatamente isso aí que nós estamos falando agora aqui. Tá? Qual é essa correlação? Cérebro-coração. Então, quando que o cérebro é o culpado? Na verdade, o culpado sempre é o coração. Entendi. Como Romanos fala lá, né? Nós pecamos com o nosso coração. Usamos o corpo para pecar. E o cérebro faz parte do corpo. Tá? Então eu uso o meu corpo, o meu cérebro, o meu olho, os meus movimentos para pecar. Ele é o instrumento do pecado. Mas onde que ele brotou o pecado? No coração. Sempre, sempre. Por isso é que nós somos culpados. Porque senão, o que ia acontecer? Eu ia falar assim, pô, você tá me incomodando, você está me atrapalhando. Aí você vai falar assim para mim, puxa, doutor, que descortesia, o senhor está sendo grosseiro comigo. Aí eu vou falar para você, não, sabe o que é? Me desculpa, eu não tive uma boa noite de sono, eu estou meio irritado agora, me perdoa, tá? Eu tenho um problema mental. Então, a doença foi embora, a doença levou embora o pecado, né? Tudo é doença, não tem pecado, entendeu? Então, uma mulher dá uma bolsada em alguém, aí, minha senhora, o que é? Ah, não, eu estou com TPM. A senhora tem que entender, eu estou com TPM. Não. A senhora pode estar com TPM, tudo bem, mas isso não justifica a senhora de agredir fisicamente, né? Então, Agora, outro ponto importante, que também devemos levar em consideração. E o corpo pode influenciar o coração a pecar? Sim, sim. Olha isso. O corpo pode influenciar meu coração, o meio ambiente pode influenciar meu coração e o diabo pode influenciar meu coração. Então, por exemplo, eu estou conversando com você, você começa a me irritar, e chega uma hora que eu explodo. O que aconteceu? É meu coração que está explodindo, tá? Mas quem que fez ele explodir? Foi você. E por que você fez eu explodir? Porque você tocou em pontos que o meu coração não aceita. É a tal da autojustiça. Eita. Tá? Percebe? Sim. Se eu fosse completamente humilde, ou seja, se eu fosse totalmente esvaziado, quando que você ia conseguir me irritar? Nunca. Se eu não tivesse nem um pouquinho cheio de mim mesmo, você podia falar o que você quisesse para mim. Deus. Você já viu o texto que tem lá, no 2º capítulo de 1 Pedro, quando cita que Jesus
partir do verso 10 até o final do capítulo 2, 1 Pedro, ele vai falar que Jesus, mesmo diante dos seus acusadores, que falaram um monte de mentira para eles e queriam condená-lo à morte, ele se manteve quieto, calado. Calado. Por quê? Porque aquilo era apenas o que Deus desejava que acontecesse. Ele entendia isso. Então eu estou cumprindo a vontade do meu pai. O que eu tenho que ficar? Quieto. E aí vem uma coisa fantástica na Bíblia. Quando passa para o capítulo 3, é que as nossas Bíblias, infelizmente, elas têm versículos e capítulos, né? Então a gente acha que mudou de assunto. Era o capítulo 2, agora foi para o capítulo 3, mudou de assunto. Só que na carta original do 1 Pedro não tem capítulo. É tudo emendado, né? Então, aí você começa a ler o capítulo 3, ele fala assim, do mesmo modo o quê? Que Jesus ficou calado diante de seus acusadores. Vocês, esposas, que são casadas com homens incrédulos, têm que ter comportamento como Jesus teve. Mudar o seu marido pelo seu comportamento. É isso que ele está falando. Você fala assim, puxa vida, mas ele não está falando de outras... Não, ele está falando do mesmo assunto. E mais para frente, no verso 7 do capítulo 3, ele fala, e vocês, maridos, têm que ter esse mesmo amor que Cristo tem pela sua igreja, que deu sua vida por ela. Vocês têm que tratar suas esposas como parte frágil, com cuidado, cuidar delas. Ele está mudando de assunto? Não, ele está falando do mesmo assunto. Então, embora, porque muita gente fala assim, por que você grita com a sua mulher? Porque ela é chata. Está errado. Está errado. Você não tem que gritar porque ela é chata. Ela não tem que controlar seu coração. Seu coração tem que ser controlado pelo Espírito. Uau. Então, se ela é chata, você tem que ministrar ela. Né? Então, do mesmo modo que o meio ambiente, as outras pessoas podem influenciar as decisões, podem influenciar, tá? Não quer dizer que eles determinam. Sim. As doenças mentais e as doenças orgânicas também podem influenciar. Por exemplo, vamos supor que você pegou uma artrose generalizada, tá? Embora você vá fazer tratamento, etc., para diminuir a dor, vai doer, tá? Não sei se você já viu gente com artrose, tem dor de tudo quanto é junta do corpo, né? O que isso provoca? Provoca abatimento, irritação. Imagina você passar o dia inteiro com dor. Nossa, Então pode ser que tenha algum momento do dia que você até fale um palavrão, perca um pouco a paciência, fique irritada, fique até desesperançada, sem esperança. Então, o que levou você a ficar desse jeito? A doença do corpo. Mas você também pode responder de outras formas, mesmo estando doentes. Como foi dito aí, quando teve essa reportagem sobre as crianças, pessoas portadoras de merecedores de atenção especial, né? O que nós podemos fazer diante disso? Glorificar a Deus com o que Ele nos deu. Senhor, esse moço nasceu cego. Quem que é o culpado? Ninguém. Ele é cego assim para glorificar a Deus. Então, não tem que reclamar. Tem que glorificar a Deus com o que Deus me deu. Né? Se Ele me deu um corpo perfeito, eu tenho que glorificá-lo. Que, aliás, muita gente não está fazendo atualmente, né? Fica se exibindo com os seus atributos físicos e tal. Isso é péssimo. Vamos virar essa página. Outro dia a gente fala sobre isso, que dá um programa inteiro, né? Mas boa indicação, bom exemplo. Agora, se ele me der um corpo com problemas, eu tenho que glorificá-lo também. Porque é que nem o Jó falou para a mulher dele, mulher, você está falando que nem louca. Ele não chamou ela de louca, ele está dizendo que ela está falando palavras de louco. Qual que são as palavras? Vamos glorificar a Deus quando Ele nos dá o bem e não quando Ele nos dá o mal? Quando que nós temos que glorificar a Deus? Sempre. É que nem o Salmo fala. Bendirei o teu nome em todo o tempo.
todo tempo é todo tempo. Todo tempo. Não, ou só com o tempo bom. Não, não. Nossa, acho que eu falei um monte aqui. Não, por favor, eu gosto, eu tô aqui, ó, e surgem várias perguntas disso, porque é muito gostoso, o pastor, eu ia dizer pastor, o doutor Aldo é praticamente um pastor, né? Mas é muito interessante esse ponto que o senhor colocou, porque eu lembro que uma vez eu conversei com a Tainá aqui, a gente comentou isso. Se alguma coisa fora nos incomoda, é sinal que o nosso coração precisa curar alguma coisa. É exatamente o que o senhor falou, né? Só que o senhor, como médico, também fez como fala? Como fala quando é cirurgia delicada, assim, profunda? Mas isso que você falou agora... Não é? Só desculpa uma parte. Eu coloco lá na minha aula, quando essa frase que você falou aí, quando algo acontece e eu tenho uma resposta inadequada, fora do padrão bíblico, eu chamo isso de janela diagnóstica. Olha! Então, boa. Se você, conversando comigo, ou, sei lá, a gente está tendo um atrito, você está fazendo com que eu peque abundantemente. Então, o que está acontecendo nessa hora? Nós estamos conseguindo enxergar lá dentro do meu coração. Bingo. Você teve a capacidade de trazer à tona o que estava escondido lá, que eu, às vezes, reprimo, para parecer que eu sou um cara bonzinho, que nem eu sou presbítero lá na minha igreja. Nossa. Eu tenho que ter... que nem domingo mesmo, foram algumas pessoas lá na minha casa para a gente fazer almoçar junto lá. E aí uma das pessoas que estava lá falou assim: nossa, doutor, eu admiro tanto a paciência que você tem. Eu falei, você não me conhece. Não, mas eu vejo você responder pacientemente. Eu falei, então, eu não respondo sempre assim. Tem um monte de coisas que eu fico totalmente sem paciência. Eu não tenho paciência para algumas coisas, né? Então, o que acontece? Quais são os momentos que eu não tenho paciência? Quando acontece isso, isso e isso. Tá. Então, o que isso revela? Uou. Bom, vamos dar um exemplo bem tolo aqui para a gente entender, bem bobinho. Uhum. Eu tenho 9 netos, como você falou, né? Quando esses meus netos sobem no meu sofá, que é clarinho, comendo chocolate, eles detonam o sofá, certo? Nessa hora, a minha paciência já está lá longe, bem lá perto da Ucrânia, mais ou menos, né? E aí eu tenho vontade de torcer a cabecinha deles. Né? E falo para o pai e para a mãe deles, né? Olha o que esse ser está fazendo no meu sofá. Então, tudo bem, ele está estragando o sofá, é uma coisa realmente que ninguém quer que estrague o sofá. Mas eu não tenho que ficar tão irado com isso. E por que eu fiquei tão irado com isso? Porque os bens que eu tenho, eu não quero que sejam... Eu tenho um grande apreço pelos meus bens. Será que eu não amo mais os meus bens do que os meus netos? Será que não? Nossa. Outro exemplo bobinho. A mãe dá um esparramo no filho porque ele tirou nota baixa na escola. Tá certo, ele tirou nota baixa, ele precisa estudar mais e tal. Mas será que ela não está preocupada com o que as outras mães vão pensar dela? Você não toma conta do seu filho, lá, por isso que ele tira nota baixa. Não, eu quero que o meu filho seja o primeiro da classe. Mas por que você quer que ele seja o primeiro? Porque você torce por ele ou por você? Então, essas coisas que põem o nosso pecado exposto, que eu chamo de janela diagnóstica do que está acontecendo no coração nosso. Eles expõem o nosso coração. E nós temos que prestar atenção nisso. Quando a gente faz aconselhamento bíblico, esse é um dos pontos que a gente fica cutucando.
para saber do fulano lá que você está aconselhando, ou da fulana, né? O que faz o coração dele ser externalizado. Né? Para que a gente consiga ministrar a palavra de Deus àquela situação, né? Aquele drama lá. Muito bom. Doutor, o senhor estava falando uma coisa, mas aí eu lembrei de outro detalhe que também é um cuidado que a gente tem que ter com os extremos, né? Porque às vezes a pessoa, vou pegar o exemplo do sofá, e a pessoa pode pegar e dizer, então eu vou decidir amar mais os meus netos e nessa hora olhar mais para esse amor. E também, só que acontece, doutor, que tem pais que não corrigem também, entendeu? E deixam outro... Eu vi esse final de semana comentários de criança que quebrava coisa na casa, estava visitando uns amigos e quebrava coisa. Aí, o que eu queria destacar também é que a gente não pode... Né? Deus corrige o filho que ama, também tem que ter a sabedoria para a gente nunca chegar nos extremos assim, né? Fala sobre essa questão, doutor, por favor. Perfeito, Lídia. Nós temos que corrigir em amor, não com ira. Boa. Porque se tem ira presente, tem adoração a um outro ídolo, que é o meu sofá. Tá. Ou, sei lá, o vaso, prato, seja lá o que for. Tá? Então, se eu corrigir em amor, eu estou fazendo um bem para a criança. Tá? Porque quando é em amor, é o que é melhor para ele, o que ele precisa. Às vezes, ele precisa de uma correção mais severa, tá? Que é em amor também. Sim. Não pode ser com ira nunca. Isso. Então, se você está irado naquela hora da correção, não corrija. Boa, verdade. Não corrija. Você vai derramar ira sobre a criança e isso não corrige ninguém. Pelo contrário, piora as coisas. Então, ore ao Senhor, peça sabedoria e leve a criança para um canto, de preferência naquele momento mesmo, para que ela não esqueça depois do que aconteceu, e explique a ela em amor que aquilo ali é propriedade de outra pessoa. Explique para ela, você também tem seus brinquedos. Você gostaria que eu viesse e destruísse seus brinquedos? Ou que eu quebrasse a sua perna? Você não gostaria. E aí vai, em amor, explicando. Aliás, isso deveria ser feito sempre, não só com crianças, mas com adultos, com as pessoas que são nossos interlocutores, com os quais muitas vezes nós entramos naquelas discussões acirradas. E aí a paixão toma conta. Né? Exatamente. E a racionalidade vai embora. Então, temos que baixar a fervura. Só que isso aí, Lídia, diz respeito a um outro aspecto. E esse aspecto que eu queria comentar ainda para nós encerrarmos a nossa conversa aqui, antes de encerrarmos, né? Que é o seguinte: o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Boa! Eita, fala, Deus. Então, se eu vou falar com o meu neto irado, é porque está cheio de ira aqui dentro. Perfeito. É a janela. É a janela. Então, se eu falo palavrão, é porque é isso que está lá dentro. Se eu sou grosseiro na abordagem das pessoas, é isso que está aí dentro. Se eu sou muquirana, é isso que está aí dentro. Se eu sou orgulhoso, se eu sou arrogante, enfim, seja lá o que eu for. Esse exemplo já foi dado à exaustão, mas eu não cesso de falar dele, porque foi uma coisa que eu aprendi lá com o David Paulison, lá no CCF, saudoso professor David Paulison. E ele fazia isso na aula, ele pegava uma garrafa d'água e batia com força na garrafa e caía água. E ele perguntava para a gente, por que caiu a água da garrafa? Porque você bateu na garrafa. Daí ele falava, vou perguntar de novo, com outra entonação. Por que caiu água da garrafa? Porque é a água que tem dentro da garrafa. Então quando chuta a sua canela, o que sai para fora, que bate, é o que está lá dentro.
está lá dentro. Então, essa janela diagnóstica aí são as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações e os nossos pensamentos. Como que eu reajo ao mundo, ao diabo, às minhas próprias convicções errôneas? Como é que eu reajo? Porque como eu ajo, pode ser planejado, né? Eu planejo uma ação. Mas eu quero saber como eu reajo. Boa. E não dá tempo de planejar. Né? Quando eu vejo, já aconteceu. Por exemplo, o cara fecha meu carro no trânsito. Aí eu mostro o dedo lá para ele. O que é isso? Arrogância, né? Falta de civilidade, né? É isso que Cristo nos ensinou? Responder na mesma moeda? Não foi assim que a gente aprendeu, né? Então, essas reações prontas que nós temos, elas são um termômetro excelente do que vai dentro do nosso coração. Por isso que às vezes você pergunta para as pessoas, você acha que você é um homem bom? Sim, acho que eu sou. Então chuta a canela dele. Ou, como diz o livro de Provérbios, dá poder para ele. Você quer testar o coração de alguém? Dá poder para ele. Vamos ver o que ele faz com o poder. Né? Sensacional isso, né? Ou dá dinheiro. Dá dinheiro para ele. Vamos ver o que ele vai gastar. Se é nos seus próprios interesses. Não, como que é? Aliás, você pode fazer isso. Pega seu cartão de crédito, pega seu talão de cheque, vê no que você gasta seu dinheiro. Né? Veja a sua agenda, no que você gasta seu tempo. Eita. São bens que Deus nos deu. É verdade. Nossa, muito bom. Doutor Aldo, muito bom, muito bom, muito bom. Então, por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração, como fala lá em Provérbios, né? E não seguir o coração, né? Como a gente tem que cuidar, né? Porque, né? Olha, que demais. Nossa, quanto aprendizado. Doutor Aldo Tumolin tem aqui pessoas... tem gente lá de Moçambique acompanhando. Falou aqui, bom dia, Lídia, doutor Aldo, Adelva Souza, o Ricardo Reis estão sempre com a gente aqui, sempre aqui com vocês no interior de São Paulo. O Ricardo até aproveitou para falar do Mulher Esperança hoje à tarde. A Tânia Barbosa falou, amém, Ricardo Reis, gostaria muito que alguma das irmãs fizesse parte do Mulher Esperança, me desse notícias da Rosélia. É outra coisa aqui, mas a Tânia participando, tema maravilhoso, Lídia, ela falou, graças a Deus por isso, Deus abençoe vocês. A Rose falou o seguinte, muito bom, louvado seja Deus, todos os assuntos têm nos ensinado muito, mas hoje, glória a Deus, ela falou, olha só que bênção. Todos precisam saber, lá de Moçambique, a Maria das Graças perguntou o sobrenome do doutor. Aqui, vou pedir para a produção colocar aqui na tela, para a Dudinha e para o Gustavo colocarem, @Aldo Tumolin, tá aí, essa produção é bênção de Deus, coisa linda vocês, obrigada, Duda. Doutor Aldo, eu quero agradecer, muitas pessoas, temos 2 links aqui, né, participando, muitas pessoas, o Gilberto Lourenço, também participando, a Delva, a Karina, Helenice, a Daniela, eu queria agradecer demais o Senhor, porque, olha, Deus falou muito no meu coração hoje, com respostas assim, ministrou, né, digamos assim, meu coração, e estou muito feliz por o senhor estar participando de novo, acho que foi muito, muito, muito relevante. Esse assunto eu toquei de pontos cruciais que há tempos eu queria tratar aqui no Manhã EPP, e graças a Deus pela sua vida, viu, doutor? O que o senhor está fazendo, curso? Quer deixar algum recado para quem está aí? Antes da mensagem final, que depois eu quero pedir uma mensagem final para quem está assistindo, vai assistir futuramente. Por favor, doutor. Eu tenho um curso de aconselhamento bíblico que a gente imaginou fazer aqui para a nossa igreja, a Aliança em Limeira. E aí veio a ideia de colocar ele no YouTube. Boa! Tá? Então tem um canal no YouTube lá da Igreja Aliança que transmite às segundas-feiras, às 19h30 as aulas. Tá? Nós já fizemos 3 módulos com 12 aulas cada um. Tá?
Tem material didático, tudo. Então, se você está interessado em participar do curso de aconselhamento que eu ministro, é um material lá que eu trouxe do CCF, traduzi grande parte do material. O curso é às 7h30 da noite, na segunda-feira, mas fica lá no YouTube, você tem acesso. Para ingressar na classe, se matricular no curso, o curso não tem custo, tá? Você manda um e-mail para o seguinte endereço: lado a lado, tudo emendado, lado a lado, ipa@gmail.com. Lado a lado, lado a lado, @gmail.com. Você manda um e-mail para esse endereço dizendo: eu sou o fulano de tal, da igreja tal, tenho tantos anos, gostaria de ingressar na turma. Nós vamos começar uma turma, um módulo novo, na próxima segunda-feira. Ontem nós encerramos o terceiro módulo, que era o módulo relacionamentos. Vamos entrar segunda-feira no quarto módulo nosso, que vai ser aconselhamento conjugal. Nós vamos usar um livro que não tem em português, é um livro que está em inglês. Eu já traduzi quase o livro inteirinho e vou mandar conforme as aulas forem correndo, eu vou mandando os textos que eu já traduzi, tá? E ele tem um guia de estudo também, esse guia de estudo já está traduzido. Que nós vamos usar, são 12 aulas de aconselhamento conjugal. Depois vai ter um módulo na sequência de cosmovisão bíblica. E por último, nós vamos falar sobre doenças mentais, psiquiátricas e tal, e o aconselhamento bíblico, que é mais um outro de 12 aulas também, tá? Então nós temos mais 3 módulos. Os 3 primeiros módulos estão disponíveis lá no YouTube. Então quem quiser se filiar ao curso vai ter acesso aos módulos anteriores. Nós falamos sobre mudança bíblica, né? Como as pessoas mudam. Depois nós falamos sobre instrumentos das mãos do Redentor, como que o conselheiro deve agir, né? Qual é o mecanismo do aconselhamento. E o terceiro foi relacionamentos, tá? Então, tá aí o convite. Quem quiser, só mandar o e-mail lá para ladoalado.ipa@gmail.com. Inclusive, nós temos alunos de Moçambique que estão fazendo o curso com a gente. Tem alguém de Moçambique assistindo aqui. Então. Eu vou fazer esse dos cônjuges, já me inscrevi já. Vou fazer. Já me inscrevi, já mandei e-mail lá. Ai, tô muito feliz. feliz. Hora que você se inscreve, você manda o e-mail, não deixa de mandar o seu WhatsApp, porque daí você vai ter que entrar no grupo de WhatsApp dos alunos, que é por onde eu mando os links das aulas e tudo mais. O material vai semanalmente por e-mail, material didático. Boa, doutor. Doutor, quero te agradecer muito, muito. Travou, deu uma travadinha aqui, mas já estamos de volta. Grata pela reflexão, Eliane. Bênção pura, participando de Águas Pratas, São Paulo. A Lucimar perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim. Eu quero assistir de novo essa live, porque aqui tem conversas que eram questionamentos pessoais meus. Eu quero digerir isso bem, assim. E, doutor, muito, muito, muito obrigado em nome do Mãe IPP, da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É sempre muito bom receber o senhor aqui. Obrigado por ter dedicado seu tempo, e eu quero agradecer pedindo para uma mensagem final, bem, se eu conseguir em 1 minuto, uma mensagem final. Não, vai 2 ser minutinhos. Para quem está assistindo. É a seguinte, isso. Leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ore. Faça devocionais. Faça meditação no que você leu. Não deixe de pensar nisso. Ocupe a sua mente com isso. Encha-se de esperança. A desesperança traz doença para nós. Encha-se de esperança, a esperança vinda da palavra de Deus. Essa é a minha mensagem. Nossa, doutor, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito. E assim,
O senhor é muito usado por Deus. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto meu coração está grato por tudo que eu aprendi hoje de manhã aqui. Até uma próxima, se Deus quiser, tá? E até o curso lá que eu já me inscrevi e vai ser uma bênção. Obrigada, doutor. Amém. Obrigado. Ai, gente, fala sério, é muito gostoso, né? Muito bom. Eu tava com saudade de ouvir o doutor Aldo, sério, é sempre edificante. E agora vamos lá, que tem mais conteúdo aqui no Manhã EPP. A gente vai aprender com a Sandra Paiva sobre valores e desejos. Vamos ver o que a nossa colunista de hoje vai falar? Oi, hoje eu venho falar com você sobre um tema que é muito importante: valores. Será que a gente conhece mesmo quais são os nossos valores? Ou os nossos valores são desejos que a gente tem de ser ou da forma como a gente quer ser tratada? Eu trabalho com pessoas, né, e eu resgato a questão dos valores fundamentais das pessoas que passam por mim. E o que eu digo para você é que valor tem que falar sobre você. E da onde é que vêm esses valores? Eles vêm da nossa história, das nossas raízes, da nossa casa, da nossa escola, dos nossos amigos, às vezes da comunidade da igreja. E se o seu valor não reflete na comunidade que você vive, talvez você ainda não tenha descoberto quais são os seus valores fundamentais. E eu vou te dar um exemplo. Para muita gente que eu pergunto sobre valores, as pessoas falam assim: respeito. Eu preciso me sentir respeitada. Respeito é uma coisa importante para mim. E aí eu sempre faço a pergunta: mas você pensa nisso como algo da forma como você quer ser tratada? E como o respeito entra na sua vida no sentido de como você respeita outras pessoas e como você respeita a si mesmo, não é? A sua agenda, o seu tempo, os seus relacionamentos, a construção dos seus relacionamentos, como é que você traz isso e vive de uma forma respeitosa? Porque senão, gente, a gente acaba sendo uma esponja da sociedade e vai assumindo, né, valores que não são nossos. Valor é uma coisa que a gente não abre mão. Quer um exemplo? Educação. Eu não abro mão de uma boa educação para os meus filhos. Mas se eu não abro para os meus filhos, eu também não abro para mim. E eu não estou falando da melhor escola ou da escola mais cara, mas é assim, o que é o princípio da educação? O que significa ser uma pessoa bem educada, bem formada? E como isso reflete na sociedade, não é? Então, é uma coisa muito importante da gente pensar. E quando a gente encontra os nossos valores fundamentais, aquilo que eu não negocio, aquilo que eu não abro mão, a vida da gente começa a tomar um rumo mais equilibrado. Porque eu consigo saber quando os meus valores não estão refletindo a minha personalidade, a minha vida, e consigo saber se as pessoas não estão respeitando aquilo que é importante para mim. É uma via de mão dupla, não uma via única. Guarda isso, fica com isso para você, tá bom? Beijo grande. Muito bom, fica a dica aí da nossa querida colunista de hoje, Sandra Paiva. Obrigada, Sandra. E todo dia tem um colunista aqui falando com a gente, né? Sobre moda, comportamento, artesanato, viagem, finanças, né? Cada dia tem um assunto diferente. E eu quero dar parabéns para quem está de aniversário hoje. Vamos ver quem está comemorando mais um aninho de vida?
Parabéns pro Paulo. Deixa eu pegar aqui que o meu TV fechou. Parabéns pro Paulo. O Paulo está de aniversário hoje. Vamos ver quem mais aqui. Espera aí só um minutinho, produção, que deu um imprevisto. A Viva é desse jeito, né? O Paulo Otávio Machado, o Silvio Ribeiro, o Vladimir da Cruz e o Wagner Gianello. Feliz aniversário. Que Deus abençoe muito. Receba o nosso abraço aqui. Que Deus abençoe muito o seu ano novo, tá bom? Que seja cheio de novidade de vida e para a glória do Senhor. E que sejam muitos, né? Todos para a glória de Deus. A gente fica por aqui, mas volto amanhã às 10 horas ao vivo com mais um assunto para falar o nosso coração. E ó, não se esqueça, guarde o seu coração, né? Muito bom esse tema de hoje. Fiquem com Deus, fique agora com Notícias do Bem e com Roberto Quirino, Tainá Félix. E amanhã eu estou de volta, eu espero por você. Beijo, até amanhã.